Olá, muito boa noite a todos que estão a acompanhar-nos. Eu sou o Isidro Amadeu Albano. Vou estar convosco nessa live. Desde já, desejo boas-vindas a todos vocês. Espero que haja saúde, que estejam todos bem, que haja tranquilidade e que, acima de tudo, haja vontade para poderem estar aqui conosco nessa live. Quero também aproveitar essa oportunidade para estender um forte abraço ao Domingos Boete, que é o dono da empresa que nos patrocina oficialmente, a DB Design, uma empresa que faz trabalhos ligados à área de design. Então, todos aqueles que queiram fazer alguma coisa relacionada com isto, podem contactar a empresa DB Design, Boete, aos funcionários da empresa, a todos que colaboram com a empresa, as nossas saudações e os nossos profundos agradecimentos. Hoje vamos falar de um assunto muito polêmico, um assunto que tem levantado muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, tem registrado muito tabus para as pessoas. Hoje vamos ter uma conversa franca sobre sexo no casamento. Um tema intrigante, um tema interessante. Espero que vocês estejam bem dispostos para isso. No casamento, por quê? Porque só os casados é que têm essa autorização de poderem praticar sexo. Todos aqueles que praticam sexo fora do casamento estão, portanto, a cometer crime. Estão contra a lei divina. Então, por isso é que nós escolhemos esse tema precisamente para os casados, pois eles são os únicos que têm a autorização de praticarem o sexo com frequência. E por quê? Por que escolhemos esse tema? Qual foi a razão que nos levou para escolher esse tema? Foi precisamente por causa da situação que tem movido a nossa sociedade angolana e, se calhar, também a sociedade mundial de forma geral. Muitos lares se rompem, muitos lares se destroem por causa de vários motivos. E nós aqui identificamos como um dos motivos a ausência do sexo no casamento, ou pior do que isso, a ausência do bom sexo. Então nós com essa live queremos também, de alguma forma, contribuir, dar uma ajuda para os casais, para que essa situação inverta ou reduza ao máximo. Que não hajam mais notícias que o lar se rompeu por falta de sexo ou por falta de bom sexo. Falar de sexo é preciso delimitar bem o assunto, porque trata-se de um assunto muito vasto, que poderíamos estar aqui a falar até 1, 2, 3 semanas, quiçá mesmo um mês. Por isso, nós trouxemos algumas linhas que vão precisamente desenrolar o nosso assunto de hoje. Vamos falar da importância do sexo para os casais. Vamos falar das causas da falta de sexo. Vamos falar das consequências que a falta de sexo pode trazer no lar. Vamos falar ainda sobre a ejaculação e o orgasmo. E, por fim, vamos falar sobre os passos ou os procedimentos que devemos ter em conta para ter um bom sexo. O sexo é um assunto muito interessante para todo ser humano. Embora ainda existam pessoas que não conseguem admitir isso, mas o sexo é um assunto que todo mundo gosta. É como o Messi. Todo mundo gosta do futebol do Messi, mas se calhar nem todo mundo tem a coragem de admitir. Então, é preciso que os casais deem a verdadeira importância, o verdadeiro valor que o sexo merece dentro do lar. Pois o sexo faz parte da vida dos casais. E é muito importante o sexo tanto para a saúde física como para a saúde mental. Existem vários benefícios que o sexo pode trazer para junto do lar, mas nós aqui queríamos aproveitar para falar de 2 grandes benefícios. O primeiro é a estabilidade da relação e o segundo é o aumento do autoestima. Comecemos então pelo primeiro, estabilidade da relação.
Uma relação estável significa uma relação saudável, uma relação boa, uma relação firme, uma relação coerente. Não basta que na relação haja carinho, haja presença, haja comunicação. É preciso que o casal faça sexo e faça bom sexo para ajudar a garantir maior intimidade, maior afetividade, maior sintonia e maior cumplicidade. A relação sem a intimidade, sem a afetividade, é uma relação sem sentido. E é o sexo precisamente que traz essa afetividade, essa intimidade para os casais. Por isso, o sexo contribui para a estabilidade da relação na medida que, quando a gente praticar o sexo com frequência, e o bom sexo, é claro, nós ganhamos maior intimidade com o nosso parceiro, ganhamos maior afetividade com o nosso parceiro. Por outro lado, contribui ainda para a estabilidade da relação, porque o sexo é visto e deve ser entendido como uma terapia. Ou seja, o sexo serve para além de criar e garantir maior intimidade, serve precisamente para ter um sono tranquilo, para ajudar no bom humor e para aliviar estresse. Então, esses motivos fazem com que a relação seja estável. E isso é preciso quando o casal pratica o sexo com frequência e o sexo de qualidade. Então, terminamos o primeiro grande benefício do sexo. O segundo grande benefício é precisamente o aumento do autoestima. É preciso que nós entendamos que o sexo está ligado com a mente, está ligado com a psique. Por isso, alguns defendem que o sexo é um ato puramente psicológico. Então, com isso queremos dizer o quê? Toda aquela pessoa que faz sexo conosco de forma frequente e com maior qualidade, no fundo, subentende-se e pressupõe-se que essa pessoa é de facto atraída por nós. Ou seja, nós despertamos uma certa atração a essa pessoa. Nós despertamos uma certa excitação, despertamos um certo desejo a essa pessoa. E com isso, o nosso subconsciente, que é a nossa psique, produz informações que automaticamente vão engrandecer o nosso autoestima. É como se nós estivéssemos a receber um elogio de uma pessoa que faz sexo conosco. És bonito, és gostoso, és atraente. Isso, de forma automática, engrandece o nosso autoestima. Com isso tudo que nós dissemos, não estamos a dizer e não falamos em nenhum momento que o sexo é a coisa mais importante do casamento. Não. Nós ratificamos a ideia de que o sexo não é mais importante no casamento. Não é a coisa mais importante, obviamente. Porém, é uma coisa extremamente essencial para a vida dos casais. Pois o sexo faz parte da vida de casal. Percebamos uma coisa muito importante. As pessoas só fazem sexo porque existe o prazer, porque existe a avidez, porque existe a libido. E isso faz com que nós sejamos classificados por alguns psicólogos, como Freud, como um ser puramente psicológico, como um ser puramente sexual, portanto. Com isso queremos dizer o quê? Com isso queremos dizer que em condições normais de saúde, portanto, todo ser humano, todo homem, toda mulher, tem a capacidade de manifestar a sua sexualidade durante a sua vida toda. Ou seja, enquanto seres humanos e enquanto estivermos bem de saúde, temos vontade de fazer sexo até a morte. Salvo se nós soframos de alguma doença ou de alguma disfunção sexual. Por isso, paremos de olhar com preconceito ou paremos de vilipendiar todos aqueles senhores, todas aquelas senhoras com uma idade avançada e que queiram manifestar a sua sexualidade, que queiram fazer sexo, que tenham vontade de fazer sexo. Porque o sexo é algo que faz parte de nós, enquanto seres humanos.
faz parte da nossa essência. Por isso é importante que o casal perceba que o sexo é uma necessidade imprescindível para a vida deles. Uma necessidade imprescindível significa que é uma necessidade que não se pode deixar de parte. É igual a comer ou a beber água. Por isso não concordo com as pessoas que dizem que temos que fazer sexo apenas quando a gente está carente. Quem disse que a gente só bebe água quando tem sede? Quem disse que a gente só come quando tem fome? Façam sexo, casal, e façam do bom sexo. Portanto, esses são os benefícios que o sexo pode trazer para a relação. E nós trouxemos aqui para partilhar com vocês hoje. E não obstante isso, existem ainda muitas relações, existem muitos casais que, infelizmente, têm um sexo passivo. Ou seja, em muitos casos até, muitos casais limitam-se a não fazer sexo. Mas por quê? O que é que estaria na base dessas coisas acontecerem? Então vamos ver agora alguns fatores que podem fazer com que o casal não pratique sexo dentro do lar. Trouxemos aqui dois fatores muito importantes. Podíamos trazer vários e vários, mas nós decidimos apresentar aqui dois. Primeiro é o pouco desejo sexual. O pouco desejo sexual pode ser provocado por vários e vários motivos. Pode ser provocado por doenças como diabetes, disfunção sexual. Pode ser provocado por situações menos boas que a gente viveu anteriormente na nossa vida, como violações, estupros, ou ainda experiências negativas sobre sexo. Ou seja, toda aquela pessoa que teve sexo mal feito durante um grande percurso da sua vida pode eventualmente ver o seu desejo sexual reduzido. Outra coisa que pode influenciar no pouco desejo é o nascimento de um filho. Geralmente, quando a mulher dá à luz, de forma natural, ela perde algumas percentagens de desejo sexual. Por isso, nós homens devemos compreender, é puramente normal. Quando alguém dá à luz, pode passar por alguns processos, pode passar alguns dias, alguns meses, sem essa vontade de fazer sexo conosco. Então, devemos encarar isso com a pura naturalidade possível. Outra coisa ainda que pode influenciar na falta de desejo sexual é, portanto, as traições ou a infidelidade. Em que medida? Toda aquela pessoa que nos trai, direta ou indiretamente, rompe com a afetividade, com a intimidade que o casal tem. É como se fosse uma ruptura que se faz na nossa intimidade, na nossa afetividade. Por isso, quando alguém é infiel conosco, a tendência natural é que a gente pare ou reduza a atração sexual por essa pessoa. Nós vemos a nossa afetividade, a nossa intimidade por essa pessoa muito reduzida. Então, nesse sentido, a infidelidade ou as traições podem contribuir para que haja pouco desejo de uma das partes dos casais. Um outro motivo, um outro fator que podia estar a influenciar no pouco desejo sexual, até nós não podíamos apresentar aqui, é uma pouca vergonha apresentarmos esse fator aqui, pela idade que nós temos, é a higiene, a falta de higiene. A falta de higiene é um elemento muito importante que pode influenciar negativamente na prática do sexo ou, em alguns casos, pode deixar o parceiro ou a parceira com a sua libido reduzida. O meu parceiro é sujo, o meu parceiro não é higiênico. Então, é preciso que nós tenhamos essa capacidade de manter sempre o nosso corpo limpo, sempre o nosso corpo cheiroso, para que possamos despertar uma certa atração sexual ao nosso parceiro. Este é o primeiro motivo. O segundo motivo que leva as pessoas a não irem por sexo e sexo de qualidade é o medo. O medo de fracassar, o medo de pipocar, o medo de não ter um bom desempenho. Por quê? Porque as pessoas que têm medo
de fracassar significa que anteriormente já vieram de muitos fracassos. A sua vida é registrada por vários fracassos e, portanto, isso faz com que essa pessoa, esse homem ou essa mulher, tenha medo de voltar a fracassar numa outra determinada relação sexual. E o medo é o nosso pior inimigo, tanto faz na vida sexual, na vida acadêmica e na vida profissional. Por isso os casais precisam entender e tratar esse assunto do medo de fracassar na relação sexual com muita prudência, com muita delicadeza, pois é um assunto que pode mexer muito com a psique humana. Por isso, casais, se tratem isso com muita prudência, com muita delicadeza e, se for necessário, irem mesmo a um psicólogo, a um sexólogo, para poder dar o devido tratamento a essas questões do medo de fracassar, porque é algo muito sério. Então, são essas causas que fazem com que os parceiros não façam sexo de qualidade durante as relações sexuais. Outro elemento muito importante que nós trouxemos aqui é precisamente as consequências que a falta de sexo pode provocar para a vida dos parceiros, para a vida dos casais. Vamos aqui fazer um raciocínio muito simples e muito lindo. Se anteriormente, noutrora, nós vimos que o sexo apresenta alguns benefícios para os casais, quem, portanto, não faz sexo, vê, portanto, esses benefícios eliminados. Ou seja, para a gente fazer uma análise sobre as consequências que a falta de sexo pode trazer para a vida dos casais, é precisamente fazer um raciocínio antagônico dos benefícios que nós vimos lá no sexo. Se por um lado nós vimos que todo casal que pratica sexo tem a estabilidade na relação, tem o aumento da autoestima, fazer um exercício antagônico é exatamente fazer o oposto. Se quem faz sexo tem a sua relação estável, quem não faz tem a sua relação instável, tem a sua relação caracterizada por conflitos, por mau humor constante, por estresse, por falta de sono, por infelicidade e tantos outros motivos. E outra coisa é a redução do autoestima. Todo lar que tem um sexo passivo, um sexo precário com poucas qualidades, pode eventualmente um dos parceiros ver a sua autoestima reduzida. Se nós vimos noutrora que toda aquela pessoa que faz sexo conosco, no fundo, está a querer nos elogiar sem dizer nada. E, portanto, quem não faz sexo conosco não está a nos elogiar. Está a dizer que nós não somos atraentes, está a dizer que nós não somos lindos, está a dizer que nós não somos gostosos, está a dizer que nós não provocamos uma certa excitação a outrem. Por isso, eu digo e falo para vocês, quem não gosta de ser elogiado, que atire a primeira pedra. Opa, não vi nenhuma pedra aqui, então todo mundo gosta de ser elogiado. Então, essas são as consequências que a falta de sexo pode trazer eventualmente para a vida dos casais. Com isso, passamos para um assunto muito pertinente e que tem causado muita confusão, muito equívoco na vida das pessoas de forma geral, na vida dos parceiros de forma particular. Ejaculação e orgasmo. Será que são palavras sinônimas? Será que são palavras diferentes? Será que você já teve ejaculação? Será que você já teve um orgasmo? Ou você já teve as duas coisas? Será? O que é que você me diz? São perguntas que nós vamos dar a resposta já a seguir. Ora, vejamos. A ejaculação e o orgasmo são palavras completamente diferentes. São palavras que significam coisas diferentes. Por mais que a sociedade atual, a sociedade contemporânea, tenha ainda muita confusão em volta desse assunto. Porém, são coisas completamente diferentes. E vamos ver, então, qual é a grande diferença que existe entre ejaculação e orgasmo. Comecemos pela ejaculação. Ejaculação é a sensação de descarga
nos órgãos genitais, portanto no pênis e na vagina. Ou seja, a ejaculação limita-se única e simplesmente na liberação, em expulsar o líquido, tanto através do canal vaginal para as mulheres e do pênis para os homens. Isto é que é ejaculação. Ejaculação é apenas o processo de liberação de um líquido. É o processo de expulsar um líquido através do canal vaginal para as mulheres e pelo pênis dos homens. Estamos? E a ejaculação, hoje se diz que tanto o homem e a mulher podem ejacular. Por isso não é só o homem que ejacula. É verdade que é muito mais comum dizer que é só o homem que ejacula. Porque se calhar todo ser humano, homem, desde a adolescência até a sua morte, já ejaculou uma vez. Sozinho ou numa relação sexual, mas já ejaculou. Já as mulheres ejaculam, sim senhora, mas é um processo muito, muito mais complicado e muito mais difícil em relação ao processo dos homens. Há até alguns sexólogos que dizem que a ejaculação feminina não é para quem quer, é para quem pode. Tanto não é uma coisa simples, mas não é uma coisa impossível. O que é a ejaculação feminina? A ejaculação feminina muitas das vezes é confundida com a urina, que são coisas completamente diferentes. Tudo é líquido, obviamente, a urina também é líquido. Tudo é líquido, mas são coisas completamente diferentes. A urina e a ejaculação feminina são coisas diferentes. A principal diferença qual é? É através do canal de liberação. Ou seja, a urina é liberada através da uretra e a ejaculação feminina é liberada através das glândulas de Schill. Portanto, a urina e a ejaculação feminina são coisas diferentes. A mulher pode, sim senhora, ejacular. Mas para ejacular, não basta que ela simplesmente queira. É preciso que ela queira e é preciso também que ela verdadeiramente seja estimulada para o efeito. Então, já ejaculou uma vez você que está aí a acompanhar-nos? Se não, então pode começar a experimentar com o parceiro, estimularem as partes devidas, que nós vamos ver mais lá para frente como então devemos estimular o nosso parceiro e a nossa parceira. Portanto, isso é que é ejaculação. Ejaculação limita-se única e simplesmente no processo de liberação de um líquido, no processo de expulsar um líquido. Isto é que é precisamente a ejaculação. Vamos agora passar por um outro assunto, orgasmo. O orgasmo são reações e sensações que envolvem o corpo todo da pessoa. Ou seja, o orgasmo é o ponto mais alto da excitação do ser humano. É o pico da excitação, é o apogeu da excitação. É como se fosse o céu da tesão. Então, todo ser humano, em condições normais, tem esse dom de poder atingir esse orgasmo, que é o ponto mais alto da excitação. Não está escrito que alguns podem e outros não podem. Em condições normais de saúde, todo ser humano pode atingir o orgasmo. Mas para isso é preciso que se faça o trabalho devido. Então, isto é que é o orgasmo. E o orgasmo pode ser manifestado com sintomas diferentes por diferentes pessoas. Um dos principais sintomas do orgasmo é precisamente o batimento cardíaco acelerado. O coração acelera, como se quisesse sair do lugar. Outro grande sintoma são as convulsões que o nosso corpo dá, os choques ou a tremura, conforme vulgarmente é dito, as tremuras que o nosso corpo dá. É um dos sintomas do orgasmo. Outro sintoma do orgasmo é precisamente o contorcer das mãos, dos pés, o gemido mais alto, o grito. Há até algumas mulheres, neste caso, que quando estão a ter um orgasmo, gritam. Gritam mesmo. Então, o orgasmo tem sintomas diferentes que podem ser manifestados por diferentes pessoas. Nem todos os sintomas que uma pessoa
é manifestado também por uma outra pessoa. Então, os sintomas são manifestados de pessoa para pessoa. São, de fato, manifestações diferentes que variam de pessoa para pessoa. Com isto, nós queremos concluir sobre esse assunto o seguinte: o corpo do homem e da mulher tem funcionamentos fisiológicos e biológicos diferentes. Ou seja, o corpo do homem e da mulher não funcionam da mesma forma. Com isto nós queremos dizer o quê? Numa relação sexual, o homem pode apenas ter um orgasmo. Já a mulher pode ter 1, 2, 3 ou muitos mais orgasmos, dependendo da forma como é estimulada. Isso as pessoas comumente chamam como orgasmos múltiplos ou orgasmos sucessivos. Mas isso é um mito, é uma ficção. Como é que isso acontece? É possível qualquer mulher ter esses vários orgasmos? Sim, é possível. Geralmente esses vários orgasmos acontecem quando a mulher, depois de alcançar o primeiro orgasmo, é sempre estimulada. Ou seja, de forma natural, tanto o homem como a mulher, quando chega ao orgasmo, a tendência é: não quero mais, me larga, sai. Mas o que é que diz a ciência quanto a isto? O que é que diz as experiências quanto a isso? Quando uma mulher atinge um orgasmo, se o homem continuar a estimulá-la nas partes mais sensíveis do seu corpo, ela pode eventualmente conseguir atingir um segundo ou um terceiro, num período compreendido entre os 4 a 6 segundos. Por isso, quando a vossa parceira atinge o primeiro orgasmo, não parem de estimulá-la. Continuem a estimulá-la de formas que ela, nesse intervalo, consiga então ter outros e outros tantos orgasmos. Estamos? Então, com isso tudo que nós acabamos de falar, é possível a gente já responder as perguntas que eu fiz inicialmente. Já ejaculou? Já tiveste orgasmo? E concluímos com a seguinte frase: é possível uma pessoa ter ejaculação sem necessariamente atingir um orgasmo. Como é possível também uma pessoa atingir o orgasmo sem necessariamente ejacular. Ou ainda é possível que uma pessoa tenha os dois acontecimentos no ato sexual. Isso é geralmente mais para os homens. O homem, quando ejacula, geralmente teve um orgasmo. Ou seja, a ejaculação é sempre acompanhada pelo orgasmo no homem. Já na mulher é um pouco diferente. Há mulheres que nunca ejacularam, mas já tiveram vários e vários orgasmos. Como há também várias mulheres que já tiveram muitas ejaculações, mas nunca tiveram nenhum orgasmo. Então a pergunta é: será que você já teve um orgasmo? Será que você já ejaculou? Ou você já fez as duas coisas? Você já tiveste um orgasmo? São perguntas que nós devemos responder com os nossos parceiros. Não respondam aqui para não tornar a vossa vida íntima privada, está? Respondam lá com o parceiro, na orelha, lá na vossa cama, quando estiverem juntos, ok? Espero que tenhamos ajudado a vocês perceberem que a ejaculação é diferente de orgasmo. Se um orgasmo já é bom, se atingir um orgasmo já é fixe, já é fenomenal, imagina o corpo da mulher que pode, de facto, que tem essa capacidade de ter 1, 2, 3 ou vários orgasmos. Por isso é que eu digo sempre nas minhas conversas assim, de bastidores: as mulheres foram abençoadas. Eu gosto de ter orgasmo. Eu só consigo um numa relação sexual e a mulher pode adquirir vários. É fenomenal isto. Por isso, mulheres devem começar a valorizar. Vocês são privilegiadas. Diante disto, diante do fenômeno orgasmo, diante da sensação incrível que o orgasmo pode trazer para a pessoa, infelizmente existem ainda muitas e muitas mulheres que nunca tiveram um orgasmo, que têm dificuldades em atingir um orgasmo.
Então a pergunta seria: quais são as razões que dificultam uma mulher a atingir um orgasmo? Uma pergunta muito interessante. O orgasmo, como eu disse no início, é uma sensação que todo ser humano tem dentro de si. Ou seja, todo ser humano, em condições de saúde normais, pode atingir um orgasmo. Por isso, nós aqui destacamos que as principais dificuldades que levam uma mulher a não atingir o orgasmo são as seguintes. Primeiro, é problema de disfunção sexual ou de lubrificação. O sexo tem um elemento muito importante para o lado das mulheres, é a lubrificação. Quando a mulher tem pouca lubrificação, tem a tendência contrária de atingir vários orgasmos ou de atingir o orgasmo. Ou seja, a lubrificação na mulher ajuda ela a ter orgasmo. Então, quando uma mulher tem pouca lubrificação, consequentemente também pode ter a capacidade de ter poucos orgasmos ou mesmo não ter nenhum orgasmo. Então, o primeiro fator que contribui para que as mulheres não atinjam orgasmos é, portanto, a disfunção sexual ou a pouca lubrificação. E nesses casos, eu recomendo que entrem em contato com um especialista para o devido tratamento, porque se trata de uma doença parte dos nossos órgãos sexuais. Não é do pênis nem da vagina, mas de todos os órgãos que envolvem a sexualidade, o sexo. Estamos? Um outro fator que influencia para que uma mulher tenha dificuldade em atingir o orgasmo é precisamente a falta de atividade. Melhor dizer, vou explicar para que vocês percebam melhor. Para que eu, homem, ou tu, mulheres, atinjam o orgasmo, é preciso que a mulher vá para a relação com a intenção de procurar o orgasmo, com a intenção de procurar a satisfação. Não podem fazer sexo só por fazer. É preciso encarar que o sexo é um elemento que deve ser vivido, sentido e aproveitado. Por isso, toda mulher que tem essa dificuldade em ter o orgasmo tem que ir para a relação sexual com a intenção de procurar a satisfação ou de procurar atingir o orgasmo. E neste sentido, ela estaria a ser a principal responsável do seu orgasmo. É verdade que quando nós temos uma vida a dois, o homem e a mulher devem ser os responsáveis pela satisfação de um e do outro. Mas é preciso que eu, em primeiro lugar, procure o orgasmo. É preciso que eu, em primeiro lugar, procure a satisfação. Só assim depois é que o meu parceiro, a minha parceira, vai procurar também me ajudar a eu alcançar o orgasmo. Então, muitas mulheres não têm orgasmo porque pensam que a relação sexual é um trabalho do homem, única e simplesmente do homem. Ou seja, é o homem que tem que tocar daqui, é o homem que tem que fazer isso, é o homem que tem que ser bruxo, descobrir as partes mais sensíveis, é o homem que tem que ser responsável por ela atingir o orgasmo, por ela estar satisfeita. É preciso que o casal entenda que o sexo é uma permuta constante, é uma permuta mútua, passe pleonasmo, é uma permuta em que tanto o homem como a mulher devem procurar constantemente. É uma troca. Eu dou prazer e tu dás prazer. Mas para isso é preciso que eu, mulher, queira primeiro atingir o orgasmo. Então, muitas mulheres não têm orgasmo porque precisamente não têm, portanto, essa capacidade de se assumirem como as principais protagonistas da satisfação durante o ato sexual. O outro fator que pode contribuir para que uma mulher tenha dificuldade em ter orgasmo é precisamente a falta de conhecimento que ela tem de si própria. Se tu dizes que o homem deve tocar-me neste sítio, naquele sítio, é porque inicialmente você se conhece. Se tu não tens esse conhecimento próprio de ti, como é que você quer que o homem estimule as partes mais sensíveis do teu corpo se você própria não conhece?
Então, existem vários processos para a pessoa conhecer-se intimamente. Pode ser com a ajuda de parceiro ou pode ser com a ajuda pessoal. Mas é preciso que a mulher saiba exatamente quais são as partes mais sensíveis do seu corpo para que possa orientar o seu parceiro. Portanto, este é um outro fator. E o último fator, o mais comum, as mulheres têm dificuldade de atingirem o orgasmo porque são mal estimuladas. São mal estimuladas e lhes é oferecido um sexo de precária qualidade. Então, esse é um outro fator. As mulheres, às vezes, têm dificuldade de atingir o orgasmo porque não são mantidas suficientemente lubrificadas, não são mantidas suficientemente excitadas e não são estimuladas como deviam ser para atingir um orgasmo. Então, essas são as dificuldades que a gente trouxe para hoje, para uma mulher que não consegue atingir o orgasmo. São esses fatores que contribuem para que uma mulher tenha dificuldade em atingir o orgasmo. Ok? No outro dia, estava a conversar com uma amiga e ela fez uma pergunta muito interessante. Eu acho que é uma das melhores perguntas que eu já recebi sobre sexo nos últimos dias. Ela disse-me: Isidro, se tu dizes que a ejaculação e o orgasmo podem acontecer ao mesmo tempo, como não, qual é, afinal de contas, o melhor orgasmo? Aquele que é acompanhado com a ejaculação ou aquele que é sem a ejaculação? Uma pergunta muito, muito, muito interessante. E a resposta que eu dei para ela foi muito simples. A sensação do orgasmo, a sensação do orgasmo, portanto, a magia do orgasmo não depende de nenhuma ejaculação. Ou seja, tanto o orgasmo com ejaculação como o orgasmo sem ejaculação tem a mesma sensação, tem a mesma magia. Tudo é brutal, tudo é fenomenal. Por isso não há que dizer que não, o meu orgasmo foi melhor porque foi acompanhado com a ejaculação. Ou o meu orgasmo foi pior porque foi sem a ejaculação. Não. A sensação do orgasmo é única. Com ejaculação ou sem ejaculação, o orgasmo é uma coisa mágica, é uma coisa fenomenal, que toda mulher e todo homem devia sentir uma vez na vida. Então, eu queria partilhar essa pergunta muito interessante que a minha amiga fez para mim. Com isto, passamos agora para o ponto, se calhar é o ponto mais esperado. É o ponto em que nós vamos dizer para vocês quais são os passos ou quais são os procedimentos que nós devemos ter em conta para ter um sexo de qualidade. Não basta fazer sexo, como eu disse no início, é preciso fazer um bom sexo. E quais são esses procedimentos que nós devemos seguir? Quais são esses passos? São de facto coisas que nós vamos falar agora. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria introduzir-vos para o seguinte. O homem e a mulher, de forma biológica, de forma natural, entendem e percebem o sexo de forma completamente diferente. É como se o homem fosse programado para entender o sexo de uma forma e a mulher também fosse programada para entender o sexo de outra forma. Como é que o homem entende o sexo? O homem entende o sexo como uma questão pura e simplesmente de penetração. Ou seja, de forma natural, de forma biológica, o homem encara o sexo e preocupa-se única e simplesmente com a penetração. Só depois é que pode dar espaço para outras preocupações. Não estamos a querer dizer que todo homem atualmente é assim, não. Hoje já existem muitos homens que de facto preocupam-se menos com a penetração e preocupam-se mais em satisfazer as suas parceiras. Mas, de forma biológica, de forma natural, o homem preocupa-se com a penetração. Já a mulher entende o sexo de uma forma muito mais diferente. A mulher entende o sexo numa perspectiva de romantismo, numa perspectiva de afetividade, numa perspectiva de intimidade, de carinho. Ela presta maior atenção de forma biológica às preliminares.
Embora hoje ainda existam algumas mulheres que preferem fazer sexo com a duração igual de um jogo de futebol, 90 minutos, até algumas exigem prolongamento, até os penaltis. Portanto, isso é muito relativo. Há mulheres que preferem grande duração, um sexo de 90 a 120 minutos, quiçá. E há outras, e essa aqui é a maioria, prefere o sexo numa perspectiva mais de romantismo, numa perspectiva mais de preliminares. Presta maior atenção aos preliminares e a penetração é, portanto, o fim de todo aquele cenário que ela cria em volta da sua mente. Então, de forma biológica, o homem entende o sexo nesta perspectiva e a mulher entende o sexo naquela perspectiva. Ok? Agora vamos para os passos, para os procedimentos. O primeiro procedimento, e eu acho que é até o mais importante, para que nós façamos sexo de qualidade, é o seguinte: o homem e a mulher precisam ir para o sexo com o consentimento mútuo. Ou seja, os dois precisam de ter vontade mútua. Os dois devem desejar ir para o sexo. Não basta que uma das partes deseje. É necessário que os dois digam: eu quero e eu vou. Yes, I can. Então é preciso que a mulher e o homem estejam, portanto, com o consentimento mútuo, com vontade mútua para irem ao sexo. Para que, de facto, depois torne-se mais saboroso, torne-se mais gostoso e as pessoas entreguem-se completamente. Então, o primeiro passo é preciso que o homem e a mulher queiram verdadeiramente ir para o sexo. O homem, de forma natural, já quer ir para o sexo. A mulher chega, ele chegou de casa, já quer tirar roupa, já quer transar. É conforme dizem os miúdos aqui da zona. As mulheres precisam de ser comidas o crânio. É preciso comer o crânio das mulheres. É preciso convencê-las a fazer sexo. Algumas também vêm já com alguma libido muito acentuada e não precisa você convencê-la. Ela sozinha, você já encontra ela já sem roupa, já quer. Mas de forma natural, a mulher precisa de ser conquistada, precisa de ser convencida. É preciso comer o crânio da mulher para irem ao sexo. Então, o primeiro passo é este. É preciso que o homem e a mulher queiram verdadeiramente ter sexo. Estamos? O segundo passo é o seguinte. O sexo não deve ser entendido só como ato. É conforme dizem grande parte das pessoas. O sexo começa antes do ato. Então é preciso que os casais, os parceiros, o esposo e a esposa, criem um ambiente de excitação em sua volta. Esse ambiente de excitação envolve, portanto, provocações, envolve elogios com mensagens e tudo, envolve sensualidade, envolve o uso de roupas sensuais. Como é que você quer que o teu parceiro olhe para ti com atração, com excitação, com vontade de fazer sexo, se você sempre que ele chega a casa, você está sempre com a camisa do partido? Você está sempre com a camisa do clube, está sempre com a camisa do 1º de agosto, do Petro, do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool. Do Liverpool até melhor, né? É boa. Mas como é que você quer que o teu parceiro sinta atração por ti, se quando ele chega do trabalho, num fim de semana, você está sempre sem peruca, com as viradas, aquelas tranças aí que as mulheres que fazem peruca geralmente fazem? Como é que você quer que o teu parceiro sinta desejo de ter sexo com você se você está sempre com aquela camisa do partido rasgada? É preciso criar esse ambiente de excitação. E o ambiente de excitação envolve provocações, envolve seduções, envolve elogios, envolve mensagens bonitas, envolve toques e envolve, sobretudo, a sensualidade, a roupa sensual. É preciso estar bonito para o parceiro e para a parceira, para que ele tenha vontade de transar com você, de fazer sexo com você. Portanto, este é o segundo passo, criar um ambiente de excitação entre vocês. O terceiro passo são as preliminares. Esqueci o passo mais saboroso que todo mundo estava à espera. São as preliminares. E as preliminares, meus irmãos, as preliminares envolvem beijo,
toques, palmadas, envolve o sexo oral, envolve a masturbação. As preliminares envolvem tudo isto. É conforme dizia um amigo meu nos bastidores. Toda pessoa que beija mal faz sexo mal. O sexo começa no beijo. É preciso que a pessoa saiba beijar. Eu, pelo menos, também considero desta forma. Toda aquela pessoa que me beija mal, eu digo que não sabe fazer sexo. Portanto, tudo começa no beijo. E o beijo não pode ser como se você tivesse nojinho, como se você não quisesse beijar. Tem que ser beijo gostoso, beijo com vontade. Beijo com vontade de comê-la crua mesmo. Tenha essa vontade, tenha essa pegada. Beije com vontade. Beije o seu parceiro com vontade. Beije a sua parceira com vontade. Então, o beijo é muito importante nas relações. Daí a grande importância da higiene da pessoa. Portanto, se tudo começa no beijo, não vale a pena. Só no beijo já fico assim, com um ar de querer perder a tesão, não vale a pena continuar. Então, tudo começa no beijo. Aproveite o beijo, viva o beijo, beije, toque, apalpe, aperte, sunsura no ouvido, beijo gostoso. Tudo começa no beijo. Então, o beijo deve ser caprichado. Se ainda não beija dessa forma, é melhor fazer um curso de como beijar em condições. Mas eu acho que nessa altura, nesse nível, todo mundo casado, todo mundo vive com a esposa, com o esposo, acho que já sabe beijar, já teve muitas partes de namoro para aprender a beijar. Se não aprendeu agora, minha irmã, é um problema. Então, beije. Outra coisa importante nas preliminares é você prestar atenção ao corpo do teu parceiro. Desfrute o corpo do teu parceiro. Navegue sem receio de se afogar no corpo do teu parceiro. E esse assunto, para mim, é um assunto muito importante e, ao mesmo tempo, muito engraçado. Por que eu digo muito engraçado? Porque no outro dia eu estava assim, com algum grupo de amigos, mulheres e homens, e uma delas disse: "Pá, vocês homens às vezes são muito desnecessários." Pá, ofendeu-nos, obviamente. Eu, como homem, senti-me ofendido. E as pessoas que estavam comigo também, obviamente. Então nós perguntamos: por quê? O que é que se passou? O que é que nós fizemos desta vez? Ela diz: ontem eu estava com alguém e este alguém, pá, começou a tocar-me em parte que não me diziam absolutamente nada. Põe a boca no ouvido. São partes que não me diziam completamente nada. E eu perguntei: e o que é que você fez diante dessa situação? Ela disse: eu fiquei calada. Eu disse: opa, então parece que os desnecessários não somos nós. Parece que são vocês mulheres. Como é que uma mulher que vá para o sexo com a intenção de ter satisfação permite que o parceiro ou uma outra pessoa, né, toque nas partes que não lhe dizem nada? Diga: aqui não me diz nada. Aí não me diz nada. Toque-me aqui. É ali onde me diz alguma coisa. Para não parecer que o homem está aí no circo a fazer um espetáculo. Orelha, orelha, orelha. Não vale a pena. E o corpo da mulher, existe uma parte que é universal. Eu chamo até de senhor prazer. É o clítor. O clítor dá prazer a qualquer mulher. Magra, gordinha, gostosa, elegante, escura, mulata. Todo tipo de mulher, o clítor dá prazer. Porém, existem outras especificações de sensibilidade que varia de corpo para corpo. Se a minha esposa, não sou casado, né? Se a minha esposa não sente prazer na orelha, eu passando a boca na orelha, a língua na orelha, pode ser que uma outra mulher sinta. Se a minha esposa sente prazer nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, pode ser que a outra mulher não sinta. Então, existem essas especificações de sensibilidade no corpo da mulher. E do homem também, obviamente. Porque há homens também que se excitam com os mamilos. Mas é estranho, parece que o mamilo é só para as mulheres. Não, mas há homens também que se excitam pelos mamilos. Então, daí a importância do parceiro e da parceira conhecer exatamente as partes mais sensíveis do corpo do seu parceiro ou da sua parceira, ok? Por isso,
Uma vez descoberta qual é a parte ou quais são as partes sensíveis do corpo do seu parceiro, desfrute. É teu marido, é tua esposa. Qual é o receio? Desfrute, viva, navegue sem medo de se afogar no corpo do seu parceiro. E desfrutar o corpo do parceiro é pescoço, é a parte das costas, tem aquele risco ali que é uma parte muito sensível, são os dedos dos pés que também são muito, muito sensíveis. E depois existe um elemento muito importante, que se calhar hoje muitos e muitas já fazem, mas outros também não fazem, infelizmente, que é o sexo oral. Se nós estamos a falar que o clítor é o senhor prazer, é a parte do corpo feminino que tem a concentração de mais prazer, então é nesta parte onde a gente deve perder o maior tempo possível. Perca nem que for 1 hora aí. O mais importante é que você toque nas partes mais sensíveis do corpo da sua parceira. E para os homens, o senhor prazer é o pênis. Então desfrute do pênis. Pegue com vontade, como se estivesse no palco a cantar uma música da Yola Araújo, da Yola Semedo. Elas pegam com vontade o micro. Então tu, como mulher, também deve pegar o pênis do homem com vontade. Porque é a zona onde o homem tem mais prazer. Então, o sexo oral é muito importante. Faça o sexo oral sem nojinho. Faça o sexo oral no seu parceiro e na sua parceira. Claro, eu aconselho uma coisa a todos os casais ou a todos que queiram um dia se juntar-se, né? Todas as práticas sexuais que vocês fizerem, que seja de consentimento mútuo, seja da vontade dos dois. É importante que tudo que vocês trouxerem na vossa vida sexual, os dois estejam de acordo. Se não está de acordo, convém não. Ou convença, coma o crânio dele ou dela para estar de acordo. Mas se não, não façam. Façam as coisas que vocês acham que estão de acordo os dois. Então, faça o sexo oral no seu parceiro. E quando você estiver a fazer o sexo oral, sobretudo nas meninas, é importante que você tome nota de uma coisa crucial. O sexo oral não é uma coisa como comer, né? Você tirou a colher e vai imediatamente para a boca. Não. É verdade que ao sexo oral o que mais importa é o clítor ou é o pênis, para o homem e para a mulher. Quando você for lá embaixo, no fundo do túnel, na mulher, convém deixá-la curiosa. Não vai imediatamente para o clítor. Não. Toque na virilha, beija a coxa dela, vai para os dedos dos pés, vai para o umbigo, vai para a bexiga, vai para os grandes lábios, percebes? Então vai criando esse círculo como se estivesse a levá-la à loucura. Toca já lá, eu quero, toca já lá. Então vai criando esse círculo para que a curiosidade dela esteja mais acentuada. Porque nós, seres humanos, o imprevisível, o mistério nos atrai. Então é preciso criar este mistério em volta desse processo do sexo oral. Não vai imediatamente para o clítor. E quando você for para o clítor, meus irmãos, atenção, tanto o homem como a mulher evitem o máximo possível que os dentes toquem nesses órgãos sensíveis. Porque o clítor e o pênis são órgãos muito, mas muito sensíveis, que devem ser tratados com a maior delicadeza possível. Então, tu, ao fazeres o sexo oral, é preciso ter muito cuidado que os dentes não toquem nessa parte, porque pode criar um desconforto. Então, passe a língua e vai variando os movimentos. Tu não podes ficar aí 30 minutos só com a língua fora, como se estivesses a babar. Não. Varia os movimentos. Passe a língua, passe a boca toda, como se estivesses a comer aquilo tudo. É tua esposa, é teu esposo. O mesmo acontece para as mulheres. Vai nos testículos, vai na cabeça do pênis, é assim que geralmente dizem, vai na cabeça do pênis, cria aquele mistério diante da pessoa, aquela imprevisibilidade na pessoa.
E quando você estiver lá no terreno, lá na zona onde está o petróleo, onde está o diamante, então você tem que variar os movimentos. Ora a língua, só apenas a língua, ora a boca toda, ora os dois órgãos, a boca e a língua, comendo aquilo tudo. Portanto, faça isso e controla sempre o movimento ou os sintomas que a tua mulher ou que o teu homem for manifestando. Vai sempre olhar, o contacto visual é poderoso. E a mão deve estimular outras partes. Se a boca está, portanto, no órgão genital, é preciso que as mãos vão para os seios, vão para outra parte que estimula a mulher ou o homem, ok? Então, quando for fazer o sexo oral, faça com vontade, faça com desejo, faça com prazer, faça bem. Sempre ter cuidado com os dentes, por ser uma zona muito sensível. E para as mulheres, uma curiosidade, não sei se elas sabem, se calhar algumas sabem e outras não. Existe uma parte no corpo do homem que é muito, mas muito sensível. E quando é devidamente estimulada, esta parte provoca-nos até mesmo orgasmo, sem necessariamente a gente penetrar. Entre os testículos e o ânus existe um elemento intermediário, uma zona intermediária. Existe uma zona intermediária, uma zona em que, se nós homens formos devidamente estimulados, nós podemos até mesmo alcançar o nosso orgasmo. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando tu, mulher, estás a estimular com sexo oral o teu parceiro, não esqueça essa parte entre os testículos e o ânus. Estimula de diversas formas, com a mão, uma mão um pouquinho lubrificada, ou com a língua, se você quiser, ou até mesmo dar uma sopradinha de leve. Mas desde que os dois queiram verdadeiramente passar por essa experiência, ok? Para além do sexo oral, existe uma forma de estimular tanto o homem como a mulher, que é através da masturbação. A masturbação é poderosa. O homem sente muito prazer quando é masturbado por uma mulher. E a mulher também sente muito prazer quando é masturbado por um homem. Por isso, usem as vossas mãos poderosas para darem prazer aos seus parceiros, ok? E quando forem estimular, para os homens, meninas, esposas, quando vocês forem estimular os vossos homens, convém certificar que as vossas mãos estão suficientemente lubrificadas, ou que o pênis do homem esteja suficientemente lubrificado para evitar desconforto. Está a perceber? Então, as mãos ou o pênis deve estar lubrificado para que eu possa, para que tu, esposa, possas então fazer a masturbação ao seu parceiro. Então, o que é que nós queremos dizer também? O que é que nós queremos dizer também? Para além dessa parte da masturbação que a mulher faz ao homem, é importante que o homem também saiba masturbar a sua parceira. Há alguns dias ouvi um noticiário que mulheres sentem desconfortos quando o homem estimula a vagina da mulher com os dedos. Mas eu fiquei, desconforto como se isso é uma coisa excitante? Mas qual é o problema? O problema está numa coisa muito simples. Primeiro, ou o homem colocou os dedos numa altura errada, ou colocou os dedos erradamente. Ou seja, para o homem chegar a masturbar a sua parceira, precisa exatamente de verificar ou de saber que a sua parceira está lubrificada. Porque a lubrificação é este elemento que facilita o prazer, que facilita a tesão, que facilita a excitação. Se a mulher não está lubrificada, é óbvio que vai criar desconforto, é óbvio que vai doer. Então, é preciso que, ao masturbar, certifique-se que a vagina da mulher está lubrificada. E depois, o movimento de masturbação. Não é como se tivesse a cavar um buraco assim direito, não.
Nós estamos a falar que o senhor prazeres é o clítor. E o clítor é um órgão que é composto por uma zona interior e uma zona exterior. A parte exterior é aquela que nós conseguimos ver do clítor. Ela tem uma zona que é interior, portanto que nós não conseguimos ver. E esta zona interior fica mais ou menos no mesmo lado que a parte exterior. Então, o dedo ao ser colocado, não sei se conseguem me ver aqui no vídeo, o dedo a ser colocado, é preciso que evitemos colocar assim, como se fosse um buraco, porque a zona, a parte interior do clítor está precisamente aqui para cima. Então, o que é que a gente tem que fazer? Pode ser 2, um dedo, 3, 4, 5, dependendo daquilo que a mulher aguenta. É nesta posição, estamos, e depois fazer o movimento como se estivéssemos a chamar para cima, para tentar o máximo possível tocar nesta zona que, portanto, constitui a parte interior do clítoris. Estamos a fazer este movimento. Não tem como criar desconforto, muito pelo contrário, cria prazer, porque você está a tocar ou de raspão ou completamente na parte interior do clítoris. Então o movimento tem que ser este, como se estivesse a chamar. Estamos? E algumas mulheres até dizem que todo homem que tem dedos compridos é abençoado. Por quê? Porque facilita o movimento. Se os teus dedos são compridos, é óbvio que vai tocar com maior facilidade. E esta zona interior do clítor, quando é muito bem estimulado, pode levar a mulher a ter 1, 2 ou vários orgasmos, porque é uma zona muito nervosa. Se a zona exterior já é muito sensível, imagina aquela zona interior que não tem esse contato com o ambiente, não tem o contato direto com o ambiente, é ainda sensível. Então, quando a gente for masturbar, não se esquecer de fazer esse movimento, tentar o máximo possível de ir com o dedo para cima, para ver se nós tocamos naquela parte interior do clítor. Estamos? Então, esta é uma técnica para masturbar a mulher. Existe outra, chamada ponteiro do relógio. Opa! Ponteiro do relógio, o que é isto? Ponteiro do relógio. É uma zona, ou é uma técnica que muitos conhecem mesmo, mas muitos se calhar não sabiam que o nome era este, né? Ponteiro do relógio. O que é que acontece com esta técnica do ponteiro do relógio? Os dois dedos, conseguem me ver? Os dois dedos, o indicador e o médio, o indicador e o médio devem estar juntos. Estão a ver todos? Devem estar assim, juntos. E no meio deles, pode ser aqui, mais no início ou no meio, nós colocamos o clítor. Ou seja, o clítor fica no meio dos dedos. Pode ser aqui no início ou pode ser aqui mais um bocado afastadinho. Depois, prenda-o, mas atenção, homem, prenda-o com muito, mas muito cuidado, com amor, com delicadeza, porque o clítor é uma zona muito sensível. Estamos muito sensível mesmo. E o que é que acontece? Nós, ao colocarmos o clítor entre os dedos, prendemos eles delicadamente, então vamos fazer o movimento do ponteiro do relógio. Conseguem ver? O movimento do ponteiro do relógio. Tim, 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 com ritmos variados. Pode começar lentamente, obviamente, né? Quando você está a colocar o carro, primeiro é a primeira mudança. Só depois é que vai acelerando, dependendo das reações que a mulher vai ter. Então, nas calmas, depois vai aumentando o ritmo, dependendo das reações que a tua parceira vai manifestando. Ok? Então, essa é a técnica do ponteiro do relógio. Então, faça sexo oral, masturbe o seu parceiro, a sua parceira. E depois tem 2 elementos muito importantes, já mesmo para a gente terminar com essa apresentação e depois ver algumas eventuais perguntas.
existem dois elementos importantes que nós não podemos deixar de parte quando estamos a tratar do sexo bem feito. É precisamente a visão e a audição. Estamos? O homem, de forma natural, entende que a visão é o órgão que o cria mais excitação, que o cria mais tesão. Por isso é que muitos homens dizem que preferem ver mulheres com roupas do que mulheres sem roupa. Então, deixe que o homem olhe para ti. Olhe para o homem. Estamos? O contacto visual não se deve perder, seja ele qual for o momento. Seja o momento do sexo oral, seja o momento do ato em si. Olhe para o seu parceiro. E tu, parceiro, olhe também para a tua parceira. Já a mulher, o órgão que cria mais excitação na mulher é precisamente a audição. Por isso é que algumas mulheres, desculpem lá mulheres, por isso é que algumas gostam muito de ouvir as conversas porque o aparelho auditivo está muito bem afinado das mulheres. Por isso as mulheres são fortemente tendenciadas à excitação quando ouvem qualquer coisa. Elogios, palavras provocantes, tudo isso excita a mulher. Por isso, faça sexo com os olhos abertos e com a boca aberta. Não feche a boca, não feche os olhos. Relate como se estivesse no estúdio da Super Sport. Atenção, olha o Messi, olha o Cristiano, fale. Relate os acontecimentos, elogie, fale palavras bonitas, palavras excitantes. Isso tudo apimenta ainda mais a qualidade do sexo. E depois vem a parte mais simples. A parte mais simples é a penetração. Todo homem sabe fazer isso. Não vamos aqui querer explicar como é que se penetra, né? Isso é uma coisa que todo homem sabe. E toda mulher também sabe como reagir a uma penetração. Vocês são casados, sabem como é que isso funciona. Mas é preciso que vocês, enquanto casal, não entrem no enfadonho. Percebem isto? Não entrem na previsibilidade da vossa vida sexual. Vão variando posições, papai e mamãe. Não vale a pena sempre papai e mamãe, né? Variam posições, papai e mamãe, de 4, tesoura, cavalgada, N posições, desde que seja numa posição que os dois se sintam confortáveis. Estamos? Depois do ato, depois de atingirem um orgasmo, depois dos dois estarem satisfeitos, não acabou. Não acabou, não vale a pena querer meter a roupa e a mulher não atingir o orgasmo. Não tem como. Façam isso repetidas vezes. É verdade que nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade ou a característica de ser paradoxais. Isso quer dizer o quê? Temos a capacidade de fazer bem as coisas e a capacidade de fazer mal as coisas. Não quer dizer que toda a nossa vida sexual deve ser boa e deve nos dar orgasmo, não. Vai ter mesmo alguns dias que você vão para o sexo, não há orgasmo, não foi bom. Mas é preciso evitar que a vossa vida sexual seja caracterizada por sexo ruim. É preciso que a vossa vida tenha mais sexos bons do que sexos ruins. Ok? Então, com isto, nós terminamos a nossa apresentação. Conselho que nós vamos dar, recomendações que nós deixamos aos casais, ficasse melhor, né? É preciso que a vossa vida sexual enquanto casados seja ativa. É mesmo uma necessidade imprescindível. É igual a comer ou a beber água. Não se pode fazer sexo só quando estamos carentes, não. Façam sexo constante. Mas o mais importante, desde que os dois queiram verdadeiramente. Se um não quer, então tu comas o crânio dela ou dele. Faça-a perceber que verdadeiramente o sexo é importante para a vossa relação a dois. E depois, variam as vossas rotinas da atividade sexual. Não pensem que o sexo é algo que se faz apenas no quarto, na cama. Eu sei que agora é complicado, né? Porque há muitas crianças em casa. Há casas até que tem 11 crianças. Não tem como. É mesmo no quarto, mas vamos fazer sexo em outro lugar. Variam, tornam a vossa vida sexual
um mistério caracterizado por imprevisibilidades. Não faça que o homem ou a mulher chega em casa e ele já diz, hoje ele vai me levar na cama. Hoje vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Não. Cria aquele ambiente de mistério. Dá uma rapidinha antes de ir para o trabalho, faz bem isto. Então, esse ambiente de mistério para a vossa vida de casal vai tornar a vossa vida sexual menos enfadonha, menos aborrecida e mais imprevisível, ok? Recomendação final: ame, faça sexo e tenha orgasmo. Por favor, essa última parte não pode faltar. Então, com isso terminamos a nossa apresentação para hoje. É a primeira de muitas, estamos a começar. Podem surgir outras tantas, ligadas à matéria ou não, mas nós estamos aqui para sempre que pudermos apresentar outras e outras e outras e outras. Não sei se tem algumas perguntas aqui, vamos ver. Vamos ver. Permitam-me que fique com o telefone. Ok. Uma senhora pergunta: depois de casados, se notarmos que um dos parceiros não nos satisfaz sexualmente, como ultrapassar esta situação? Boa, uma grande pergunta. Uma pergunta interessante. Bem, o que nós dissemos no início foi precisamente que a intenção dessa live é que os parceiros não terminem as relações quando não há sexo. Quando não há atração, por favor, não termine as relações. O casamento não pode ser terminado porque o outro não faz sexo bom, o outro não me atrai, não. Quando a gente notar que um dos parceiros já não sente atração por nós, a primeira coisa que eu vos digo é: não terminem. Está? Porque se tu terminares, se calhar o problema é você. Então, na outra relação, você pode, obviamente, ter um problema do mesmo caso. Então, não termine. Primeiro, conversem e procurem entender o que é que está na base disso. Porque pode ser que se trata de uma coisa muito mais séria. Pode ser que haja, de facto, uma disfunção sexual. O homem ou a mulher já não sente de facto esse desejo de se relacionar. Ou pode ser ainda que um deles esteja a gostar ou se sentir atraído por uma outra pessoa. É normal que isso aconteça, porque quando nós temos uma atração por uma outra pessoa, os acontecimentos naturais é que a pessoa que está conosco, nós olhemos com uma certa restrição, com um certo recuo, porque nós já estamos a desejar outra parte. Essa que está aqui conosco, nós olhamos com um certo recuo, com uma certa limitação. Então pode ser que ela também ou ele tenha ou esteja a gostar de uma outra pessoa. Mas o que vos digo é: primeiro conversem para verdadeiramente uma conversa franca e transparente, conforme estamos até agora. Não vale a pena aqui começar a conversar e inventarem fatores que não existem, porque podem estragar a vossa relação. Então conversem de forma séria e transparente. Pode ser que se trate de um problema leve, pode ser que se trate de um problema temporal e pode ser que se trate de um problema muito mais sério, muito mais delicado. Se o problema for muito mais delicado, eu aconselho a contactarem um especialista, um ginecologista, se calhar, um psicólogo, porque nós dissemos que o sexo é puramente psicológico. Então, um psicólogo também ajuda muito e um sexólogo também, obviamente. Então, se for uma situação simples, é melhor que vocês conversem para que se entenda verdadeiramente o que é que se está a passar. Porque pode ser uma situação temporária. Se for uma situação muito mais complexa, vão ao especialista. Mas a recomendação é: não terminem quando já não existe atração. Porque isso pode ser também algo muito normal. Nós também não fomos programados para, durante 38 anos de casados, em todo momento nós sentimos atração pela pessoa que está conosco. A relação é flexível, tem aqueles momentos de altos e de baixos, tem aqueles momentos que nós temos maior
tesão, maior desejo, e tem outros que o desejo reduz aparentemente um pouquinho. Então, primeiro conversem transparentemente para ver o que é que está na base disso tudo e depois podem verificar se é um assunto mais delicado, se é um assunto mais sério, então procurar um ginecologista, procurar um psicólogo ou procurar um sexólogo. Porque nessa pergunta que você fez, há um exemplo que passou a noticiários. Há uma mulher de 80 anos de idade, percebam, 80 anos de idade, teve a sua juventude com pouco prazer sexual, fez pouco sexo durante a sua juventude, mas ela não ficou por aí. Ela sentia, ou o marido sentia que ela tinha pouca vontade de transar durante a sua juventude, grande parte do casamento. Quando eles decidiram e quando identificaram que se trata de uma coisa muito mais complicada, o que é que estava na base? A mulher tinha pouca lubrificação. Porque as mulheres, quando entram na menopausa, a lubrificação reduz um pouco de forma natural. Então essa senhora teve pouca lubrificação. Então contactaram um ginecologista e o ginecologista fez o devido tratamento. E ela diz que começou a viver depois dessa consulta com o ginecologista. A sua vida sexual ficou um fenômeno, ficou um show. Se calhar teve até muito orgasmo, que muita gente da nossa idade se calhar. Então, são essas recomendações que nós deixamos para essa grande pergunta que a senhora Vivi fez. Muito obrigado. Então, não há mais perguntas. Agradecemos a todos que nos assistiram, a todos que estiveram aqui conosco, que participaram nessa live. Um abraço forte para a Vivi, que foi a única que perguntou. A todos os outros que estavam aí conosco, que nos incentivaram, muito obrigado, muito obrigado. Estamos aqui, estamos sempre gratificantes por esse gesto vosso, esse gesto de carinho. E sem esquecer os cumprimentos e os agradecimentos ao Domingos Boete, o senhor que é o dono da empresa que nos patrocina, DB Design, Domingos Boete Design. É uma empresa que faz trabalho de design para diversos ramos, para diversos níveis. Então, se tu desejas casar, se tu desejas uma festa, convites, panfletos para publicidade, não hesite em entrar em contato com essa página, DB Design. Então, Boete, a todos os funcionários da sua empresa, um jovem empreendedor, estamos juntos, a todos os seus funcionários,